para tudo que você está fazendo agora para assistir esse vídeo. O vídeo de hoje é sobre as polêmicas do Canadá. É diferente de absolutamente tudo o que você já viu em relação a isso, eu sei. Sempre quando você vê um título assim, polêmicas do Canadá, verdades do Canadá, você acha que é a mesma coisa, né? Sobre imigração, mas não. Desta vez, a gente vai falar sobre as polêmicas que estão estampadas em todos os jornais, rede social, e é justamente para você saber o que está acontecendo agora no Canadá. Então não é nada relacionado à comunidade brasileira, não é nada relacionado à imigração, não é nada disso. É sobre a vida no Canadá. É a vida que você vai ter aqui no Canadá uma vez que você estiver integrado à comunidade canadense. Então essas questões hoje são de fato polêmicas que estão sendo noticiadas em todos os jornais aqui do Canadá. O meu intuito com esse vídeo é apenas apresentar essas questões, uma vez que elas estão nas headlines de todos os jornais. E é óbvio que sempre quando a gente acaba falando sobre polêmica, tem um certo cunho político envolvido. No meu caso, eu não quero nem saber sobre essa questão de direita, questão de esquerda, não quero nem saber sobre a favor ou contra. E sim, eu vou apresentar a polêmica e você aí, de acordo com a sua realidade, com a sua ideologia, com seus pensamentos, com o que você acredita, você tira as suas conclusões. Eu vou deixar todos os links das reportagens aqui na descrição do vídeo, assim você vai conseguir ler um pouquinho mais sobre isso, mas é claro, é óbvio que esses jornais, eles têm o seu bias, o seu viés. Então essas notícias, por mais que você veja nos jornais, por mais que você veja na rede social, elas têm o seu viés. Então cada pessoa precisa realmente pesquisar sobre o assunto, não apenas se deixar levar com o que está nos jornais, na rede social, principalmente se você estiver vendo de um perfil de político. Não interessa se é da direita ou é da esquerda. Quando essas pessoas acabam publicando questões tão sensíveis, é óbvio que tem um intuito por trás. Eles vão querer defender o ponto de vista deles. Portanto, você precisa sair dessa caixa e realmente pesquisar em outros lugares. Então, o meu intuito, já vou deixar explicado desde já, é apresentar essas questões. Por quê? Porque sempre lá no Instagram as pessoas acabam perguntando sobre essas questões. Muitos acabam vendo as notícias ou vendo discussões em grupos de Facebook e eles perguntam qual é a nossa opinião. No entanto, não tem como você dizer qual que é a sua opinião. Por quê? A sua opinião é baseada no quê? Na sua experiência de vida, no que você acredita. Então, não tem como você querer se basear na opinião do outro. Então, pesquise mais sobre essas polêmicas para então você verificar como que está a situação do Canadá nesse sentido atualmente. Então vamos lá. Primeira polêmica. Não é novidade para ninguém que aqui no Canadá nós temos muitos protestos. Se você não sabe disso, eu sugiro fortemente que você acompanhe as notícias sobre o país, porque sempre tem uma notícia sobre algum protesto acontecendo. Um dos protestos mais notáveis que nós tivemos foi dos caminhoneiros. Houve uma questão em relação à vacinação aqui do Canadá, sobre liberdade, e houve esse massivo protesto que inclusive fechou ali a região do parlamento. Fiz até vídeo sobre isso, inclusive está no nosso vídeo sobre o maior problema da cidade de Ottawa. Eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo se você tem a intenção de morar aqui na cidade. Pois bem, aquela região ela ficou tomada de protestantes. Mas essa semana houve uma movimentação muito forte de protestantes em várias cidades do Canadá. E desta vez a questão ela é diferente. E essa polêmica, ela estampou aí a manchete de vários jornais, que foi uma discussão dos pais com o board de várias escolas aqui do Canadá em relação à educação dos seus filhos. O mês de junho aqui no Canadá ele é conhecido como o Pride Month. E o que acontece? Várias escolas têm atividades voltadas ao Pride. Aliás, o Canadá inteiro tem várias atividades voltadas ao Pride Month aqui no Canadá.
O que aconteceu? De acordo com as reportagens que eu li, algumas escolas estavam obrigando as crianças a seguirem a agenda do Pride Month. Se elas não seguissem aquela agenda de atividades que são voltadas para a comunidade homossexual, essas crianças elas perderiam nota, porque são atividades regulares da agenda escolar. Muitos pais estavam proibindo as crianças de irem para a escola durante essa semana de atividades em relação ao Pride Month. E o que acontece? Essa criança, se ela não fosse na escola e fizesse essa atividade, ela perderia nota. E ficou uma questão, uma rixa, né, muito grande entre o board school, que eles acabaram comentando que eles não iriam mudar as atividades porque alguns pais estavam incomodados em relação às atividades e os pais estavam realmente incomodados, dizendo que era injusto o filho ser obrigado a participar dessas atividades, uma vez que aquela determinada família não era conivente com aquele tipo de situação. Então, houve uma rixa extremamente forte entre essas duas instituições, tanto as famílias quanto as escolas, e esses protestos, eles tomaram proporções bem grandes em várias cidades aqui do Canadá. Então, isso aconteceu durante o mês de junho em várias regiões do Canadá. Houve uma questão muito forte, uma briga muito forte entre esses dois lados aqui no país, e isso acabou estampando as notícias de vários jornais. Contudo, o que acontece? Existe uma... Deixa eu até ler a notícia aqui para vocês. Vou ler a notícia do National Post. Essas notícias estão em vários jornais, vou deixar os links aqui embaixo, você pode conferir. Some parents object as Canadian schools quietly aid students' gender transitions. O que eles querem dizer? Boards are urging schools to both automatically honor requests to change a student's name and pronouns, and not to tell parents if requested. O que isso tudo significa? Os boards das escolas, eles estão, talvez incentivando, não seja a melhor palavra, mas vamos usar ela nesse sentido, incentivando os professores a alterarem o pronome quando se chama he, she, they, a criança, sem ter o consentimento dos pais. Então essa também é uma outra polêmica que inclusive tá bem forte ali na província de New Brunswick por causa do partido que está atualmente em atuação ali na província, né? Mas esse é um ponto que está muito em alta nessa última semana ali na província de New Brunswick, porque os boards das escolas, assim como essa notícia disse, eles querem que as professoras respeitem as crianças se eles decidirem, olha, eu quero que você me chame de she, eu quero que você me chame de he, independentemente do gênero dessa criança. Contudo, muitos pais querem que isso seja informado para eles e não que isso seja apenas aceito porque a criança quer ser chamada daquela forma. E sim, eles querem ter o direito de saber disso quando a criança quiser ser chamada de outra forma que não do gênero que ela nasceu. Não sei explicar não sei se estou explicando da forma mais correta, mas querendo passar a notícia da forma como ela está sendo estampada nos jornais. Mas, Lúcia, e aí? Como que tá essa situação? Eu sugiro que você, que tenha interesse nesse tipo de informação, que você entre nesses sites que eu vou deixar aqui para vocês e que você se informe mais sobre isso. Como eu disse, é uma polêmica que está sendo noticiada. É óbvio que o que você acha em relação a isso está diretamente ligado com o que a sua experiência de vida, com o que você acredita. Então, a minha opinião pouco importa para você, e eu espero que pouco importe mesmo. Não importa qual que é o lado que eu tomo, até porque eu nem tenho filhos, né? Então, o que você acha diz respeito apenas a você. Então não existe o certo ou o errado, e sim aquilo que você acredita. Eu até peço, por gentileza, sejam respeitosos nos comentários aqui, porque sempre quando há vídeo em relação à polêmica, as pessoas tendem a não respeitar uns aos outros, e o que a gente mais prega aqui no perfil é de fato o respeito. Independentemente de qual for a sua opinião em relação a isso, eu peço que você deixe um comentário respeitoso em relação a isso para você enriquecer o conteúdo. Inclusive eu vou deixar uma reportagem aqui de New Brunswick,
Brunswick, eu citei para vocês que o número da policy é 713. Se você quiser pesquisar mais sobre isso, lá em New Brunswick, o Premier, ele acabou dizendo que, de fato, os pais teriam o direito de saber em relação a isso, diferentemente de outras regiões do Canadá. Então, se este assunto te interessa, se essa polêmica é interessante para você, eu sugiro que você clique nos links aqui embaixo para ler mais sobre isso. Segunda polêmica, não é novidade para ninguém que a maconha ela é liberada aqui no Canadá. Inclusive foi liberada há pouco tempo. Foi em 2018. A data correta, inclusive, é dia 17 de outubro de 2018. Então, desde essa época que a maconha ela é liberada aqui no Canadá. Um dos argumentos do governo foi de que seria mais interessante economicamente falando para o governo vender a maconha, ter essa maconha licenciada, do que deixar nas mãos dos traficantes. Lúcia, essa polêmica? Não. O que acontece? Tem sido estampado nos noticiários que essa maconha que foi liberada tem sido um influenciador para a liberação de outras drogas e que isso tem sido o principal fator ocasionador do aumento de usuários de drogas aqui no Canadá. Inclusive, tem um documentário chamado Vancouver is Dying e o outro chamado Canada is Dying. Os dois, Vancouver está morrendo e Canadá está morrendo. Esses dois documentários foram feitos, produzidos pela mesma pessoa. Eu vou deixar os links aqui na descrição e eles comentam um pouco mais sobre essa liberação de drogas aqui no Canadá. Como eu falei anteriormente, é óbvio que boa parte dessas notícias, desses sites, tudo isso tem o seu viés e geralmente é um viés político. A minha intenção com esses vídeos é realmente compartilhar essas questões com vocês. Inclusive, a propósito, deixarei aqui vários links de notícias em relação a essa questão dos usuários de drogas aqui no Canadá. Lá na província de British Columbia está sendo discutido mais fortemente, é a província que tem sido discutido mais fortemente sobre a liberação de outras drogas e não apenas a maconha. Um dos argumentos, inclusive, da liberação da maconha seria para o uso medicinal. Que seria que a maconha seria vendida de uma forma mais facilitada quando se é utilizada para fins medicinais. Então, esse também foi um dos argumentos para a liberação da maconha aqui no Canadá em 2018. Novamente, falei para vocês que são polêmicas que de fato estão sendo estampadas nos jornais atualmente e é óbvio que essas polêmicas atualmente têm sido levantadas também por políticos, afinal eles estão aí divulgando. Então sempre quando você vê polêmicas em relação a isso, tenta analisar o cunho político que está sendo envolvido. É óbvio que a direita e a esquerda eles tentam colocar o lado deles aí em discussão, e você como indivíduo, você tem os seus princípios, os seus ideais, aquilo que você acredita. Então você precisa analisar o que faz mais sentido dentro da sua realidade, o ser a favor, o ser contra, seja qual política, seja qual polêmica que for, seja qual questão que for. Então, cuidado com as notícias que elas são duramente negativas, ou cuidado com as notícias que são duramente positivas. Será que essa é a realidade? Então, o meu intuito com esse vídeo é realmente trazer a indagação. Por quê? Eu tenho uma frase para mim que ela é muito importante, que é: o questionamento, ele gera conhecimento. Ou seja, se você se questiona em relação àquele problema, você vai buscar mais informações sobre isso, e isso vai te trazer conhecimento, o raciocínio em relação àquilo, os questionamentos, as ponderações. Então, analise tudo isso, essas polêmicas, seja lá qual for a sua opinião em relação a isso, analise isso você pesquisando mais fontes, ou seja, sai aqui do YouTube, Não fique só assistindo vídeos em relação a isso, vá ler as notícias, por mais bias, por mais viés que tenha, leia de vários jornais. Tem o National Post que eu falei ali para vocês, tem a CTV, tem a CBC, tem vários jornais. Leia a mesma notícia,
de várias fontes para você então analisar aquilo que faz mais sentido ou que faz menos sentido para você. E é assim que você vai enriquecer o seu conhecimento em relação ao Canadá, porque as polêmicas, elas sempre vão existir. Elas sempre que há essa comoção política, sempre vai ter algo que vai chamar mais atenção. Até eu garanto que aqui nos comentários terão várias pessoas que são radicalmente a favor ou radicalmente contra a determinadas questões que a gente citou aqui. E tá tudo bem, desde que você respeite a opinião do outro, né? Porque ela é baseada na realidade dessa pessoa. Você tem as suas determinadas crenças e tá tudo bem você defender elas, desde que você respeite a opinião do outro. E o Canadá é conhecido por isso, né? Pelo respeito ao próximo, pelo respeito ao indivíduo. Então, por mais que aqui a gente esteja citando essas polêmicas, o meu intuito com elas é que você saiba o que está nas headlines do Canadá. E não tem nada a ver com o que a gente acaba vendo geralmente, né, em relação à imigração, em relação ao clima, em relação a N questões que você possa estar assistindo neste momento. Se importe com o que de fato está acontecendo no Canadá, porque afinal é este o país que você está escolhendo morar com a sua família. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. De alguma forma, se você odiou o vídeo, tá tudo bem também. O meu intuito realmente é só para compartilhar essas questões. Você vai encontrar o link dessas notícias, desses vídeos que eu citei aqui na descrição. Assista e pesquise mais. Não fique só nisso que eu tô publicando aqui para vocês. Pesquise mais sobre esses assuntos. Pesquise mais sobre os assuntos que estão em polêmica aqui no Canadá. Hoje pode ser isso, amanhã pode ser outra coisa, depois de amanhã outra coisa, porque nós estamos sempre em constante mudança. Então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva por aqui. Se você clicar no botão aqui embaixo, você estará inscrito no nosso canal. E se você clicar no sininho aqui embaixo, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!